o que a gente está vendo o que se desenha é um cenário onde a demanda não deve ser impactada, a demanda por petróleo, mas pelo contrário, a oferta pode ser muito impactada nos próximos anos. E se a demanda não muda, mas a oferta pode não atender, não seguir crescendo com a demanda, até pode cair, o que acontece é que o ajuste se dá via preço. Então, o preço da commodity petróleo pode seguir aumentando nos próximos anos. Essa é a tese de alguns investidores, inclusive alguns que são aderentes a toda a ideia de ESG, que dizem, olha, sim, é bacana, mas a consequência inevitável de tudo isso que está acontecendo é o preço do petróleo acabar subindo. Então, dentro agora das consequências que eu quero trazer, uma delas é justamente o preço. Como são os países ocidentais, principalmente, que estão liderando essas iniciativas e acatando recomendações como essa do IEA, talvez acatem, não há uma decisão clara ainda, isso vai fazer com que os países membros da OPEP mais Rússia vão ter uma participação ainda maior na produção de petróleo e vão dominar esse mundo, esse setor, como aconteceu no século passado, lá na década de 70. E é isso que mostra essa outra notícia aqui do Financial Times, mostrando uma participação aqui da OPEC, OPEP em português, né, a participação da OPEP, que olha, desde 71, quando tinha um pouco mais de 50%, aí teve um declínio forte na década de 80, e aí durante a década de 90 até praticamente 2020, agora ficou ali em torno de 35% a 40%. E a tendência, se tudo isso for levado a cabo, a gente vai ter a OPEP subindo sua participação e dominando esse oligopólio, ditando os rumos do preço do petróleo. Que me traz, então, a essa consequência que é das principais, que é o preço do petróleo aumentando. E se o preço do petróleo sobe, isso tem impacto em várias outras commodities, isso tem impacto na cadeia produtiva, isso tem impacto na economia global, porque, voltando ao primeiro ponto deste vídeo, petróleo é a commodity energética mais importante do planeta. É 1/3 da energia primária do planeta. E se o petróleo sobe, é o custo de transporte, é o custo de logística, é o custo de derivados de petróleo, que tem impacto em várias outras cadeias produtivas, até farmacêutica, alimentícia. Então a gente vai ver se o petróleo vai subir nos próximos anos, nessa próxima década, e isso pode significar pressão inflacionária. Essa, inclusive, é uma das teses daqueles que acreditam que nós estamos entrando, o mundo, numa era de inflação secular, ou seja, inflação mais elevada de forma perene. Mas, enfim, essa então era as consequências OPEP, preço mais alto, inflação que isso também pode gerar no mundo. E aí, por fim, que são as próprias empresas de petróleo que podem se beneficiar, porque se o preço da commodity que elas vendem, está subindo, isso significa potencialmente lucratividade maior. E até isso que captura aqui deixa eu botar na tela aqui novamente. Aqui é o XOP, que é o ETF de petróleo, deixa eu botar aqui no último ano. O ETF de petróleo está subindo 68% no último ano, contrastando com o preço do petróleo, então um vai em linha com o outro, né? As empresas de petróleo XOP vai em linha com o preço da commodity, mas se isso segue, é de se esperar que empresas de petróleo sejam grandes beneficiados por esse arranjo todo, por essa demonização do petróleo que quer simplesmente acabar com o consumo dessa energia que é muito eficiente, muito barata, e não nos enganemos, foi por causa do petróleo que a gente conseguiu ter uma série de inovações e de elevação no padrão de vida da humanidade no último século. Então não adianta simplesmente demonizar e dizer que agora não serve mais para nada, precisamos acabar com o petróleo o quanto antes, não podemos mais consumir petróleo. Mas enfim, essas são algumas das tendências que nós vemos agora.